Deus lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 12. Se vocês já localizaram aí, digo amém. Se não, misericórdia. Nós vamos ler. Eu vou ler esse versículo 3 vezes, em 3 versões diferentes. A minha Bíblia diz o seguinte: se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Alguém entendeu? Essa é a minha versão, da minha Bíblia. Minha Bíblia é aquela versão bruta, rústica e sistemática. Tudo que você encontra aqui é fazer-te-ei, louvar-te-ei, não sei o que. É uma linguagem difícil. Então eu vou ler uma outra linguagem agora, no celular. É o meu versículo, que está assim, ó. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Melhorou um pouco, né? Então, como o culto é para jovem agora captar às vezes a mensagem, os pais aí sabem disso. Então eu olhei uma terceira vez para ver se agora eles entendem mesmo, outra versão. A versão aqui é Nova Bíblia Viva em português, uma versão que eu achei esse como, mas está mais simples aí, ó. Não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Ficou mais claro? Não fuja da sua responsabilidade. Não diga eu não sei, eu não sabia, não sabemos. E como nós estamos falando para jovens, né? O foco aqui, o culto de jovens, mas isso que a juventude está na cabeça, né? Quer dizer que você já passou de certa idade, você não continua sendo uma pessoa jovem, jovial, com vigor, com energia. E nós vamos aprender um pouco mais sobre responsabilidade, refletir um pouco sobre responsabilidade. Então, não fujam das suas responsabilidades. Se tem uma coisa que o jovem deve aprender rápido, é ter responsabilidade. Isso é uma coisa urgente para os jovens, de todas as épocas. Quanto mais rápido você for responsável, melhor vai ser você. Quanto mais rápido demorar na irresponsabilidade, mais problemas você vai ter, mais confusão vai ser sua vida, mais bagunçado vai ser sua rotina, sua vida, seu futuro. Quanto mais rápido você chegar lá, quanto mais rápido você assumir as coisas, quanto mais rápido você aprender a resolver o problema, em vez de criar problema, melhor vai ser sua vida, melhor vai ser seu amigo, melhor vai ser conviver com você, melhor vai ser trabalhar com você. Então nós temos que voltar a nossa mente de jovens o mais rápido possível, para que a gente seja responsável, para que a gente assuma, para que a gente assumir, dá conta do nosso problema, não cria confusão, não faz bagunça, não dá trabalho, e pelo contrário, acontece uma coisa, eu estou aqui, eu resolvo, aqui eu ajudo, aqui eu faço andar para frente, eu desenvolvo. Então, o versículo é breve, o versículo tem 3 versões, falando mais ou menos a mesma coisa, mas é para o jovem, é captar. O jovem é assim, você fala uma vez, você fala a segunda, você fala a terceira, pais e mães sabem disso. Estou mentindo ou não? Os pais aí dependendo, fala até 10, fala até 15, tem vezes que pode falar a vida inteira que não escuta não. Tem casos que pode falar a vida inteira que não vai escutar. Mas aquele filho que é muito responsável, às vezes não precisa nem falar. Que a responsabilidade dele já pegou, já resolveu, ou já fez, ou já tomou a postura que tinha que tomar e foi para frente. Então, quando você é responsável, você assume responsabilidades, isso faz sua vida avançar. Isso faz a sua vida andar para frente. Na família, imagina, pai, mãe, menino está lá, menino bagunça, menino faz zoeira, menino cala a boca, menino faz o dever de casa, faz tudo, convence, fala, xinga, aí beleza, não quer ouvir pelo falar? Vamos passar para outros métodos então. Vamos cortar o celular, vamos cortar o dinheiro, vamos cortar aqui, vamos cortar as amizades, vamos começar a cortar, tem que tirar, tem que começar a sentir. Antigamente, você sentia até sentir na pele. Sentia mesmo, vamos ver se não toma juízo. Era só uma.
Daqueles pais bravos, então, amor. Por quê? Porque você precisa de ter responsabilidade, você precisa assumir as coisas, você precisa de tomar jeito. Então, quando você toma a responsabilidade, sua casa muda. Seu pai quer ser um carrasco, deixa de ser, sua mãe que reclamou, deixa de ser. Por quê? Porque você está resolvendo, você não está dando problema. Eu estou com a vida corrida, chego em casa, está tudo bagunçado, não tem ninguém que resolve, tem uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto dentro de casa que não resolve nada, que não faz nada, que não desembola a vida de ninguém. Pelo contrário, isso traz confusão. Então, isso tudo é uma questão que o jovem tem que resolver, e o jovem cristão ele tem que saber que ele não pode ser assim. Ele não pode ser assim. Então, quando você tem responsabilidade, você melhora lá na sua casa, no seu convívio. Você melhora com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com quem quer que seja, não. Os parentes, porque se agora você deixa de ser problema e passa a ser solução. Melhora o seu trabalho. Vai começar a trabalhar, resolver tudo aí. Você chega lá responsável, você tem confiança. Você tem quem te dá crédito. Você tem quem te dá, deposita em você uma confiança, deposita em sensibilidade. E quando acontecem as coisas, fala, chama o fulano. Quando precisa de alguém que resolve aqui, chama você, se você é responsável, você sabe, você tem capacidade, você tem responsabilidade, sabe? Então, deixa que resolve. E às vezes ganha mais por isso. E isso é bom. Por quê? Porque você tem iniciativas de responsabilidade, de resolver. Então resolve sua vida, resolve seu trabalho. E na Bíblia nós temos alguns exemplos de responsabilidade. Não vou citar muito, vou citar um primeiro aqui, um jovem de muita responsabilidade. Davi era jovem. Davi tinha muitos irmãos, ele é o mais jovem deles. E estava rolando lá uma guerra. Todo mundo conhece a história. Os israelitas, não sei o que eu uso aqui para a época, mas estavam lá em guerra com os filisteus. E os exércitos da época decidiram o seguinte: ó, não vamos ficar se galfinhando aí, não. Vamos fazer o seguinte: vamos botar um soldado de cá, um soldado de lá. Você bota o melhor seu e o melhor de cá. O que levar, leva a guerra. Poupa a vida, resolve mais rápido. Vamos fazer isso então. Os filisteus falaram: toma aqui Golias, que telão do homem, gigante, forte. E do lado de lá dos israelenses, ninguém se apresentava, todo mundo tinha medo. O cara era destacadamente maior que todo mundo e forte. E eles estavam na guerra. E o rei também não queria poder na rede, não queria encarar, não tinha confiança, não tinha soldado que topasse a parada, ninguém tinha confiança em Deus também. Para todo mundo. O rei já estava desandado. Saúl era o rei, já estava jurado por Deus: ó, a coroa vai ser na sua cabeça. O povo pediu, porque a liderança era soldados descrentes que podiam vencer. E os filisteus falavam: vamos ser bacana com vocês, vamos ser bacana, vamos de cá e um de lá. Não precisa de entrar todo mundo na pancadaria, não, só dois. E diante daquele, ninguém tomava um pouco de Deus, não tinha ninguém que encarasse. Até que Davi, o mais jovenzinho da turma, foi lá no campo de guerra, foi lá levar a marmita para os irmãos que estavam bem. O mais jovem, sim, geralmente os irmãos da roça, antigamente, assim, os mais velhos para a roça, os mais jovenzinhos que carregar a marmita e levar lá para os mais velhos que estão trabalhando. Então Davi foi. Davi era jovem ainda, chegou lá, viu aquilo, estava lá Golias, zombando, falando cada coisa. Só tem frouxo aí, não tem homem não, só tem cagão aí. É tipo, deixa eu ver aqui. Os arroz de Cruzeiro, a festa, foi onde está todo mundo. Tem São Paulinho aqui? Tem São Paulinho? Não, né? É como se Golias tivesse assim, só tem banda. E só caçoando, zombando, daí é pior que o povo de Deus. E todo mundo Israel, o que faz? Ninguém toma coragem, ninguém toma iniciativa. Chega Davi com a marmitinha, toma aqui, mas assim, olha para aqui e fala: vocês vão deixar? Não é possível, gente? Está zombando do nosso Deus? Cadê os homens aqui? Cadê não sei o que? Ninguém fazer nada, não. Porque começou aqui todo. Não, eu vou então. É inadmissível, não, você não vai, não. Eu vou. Não é possível. E ele falou: tá bom, se fizer aí, tem que ter. E deram para ele: toma uma armadura, então, para você não ir pelado, você não sabe essa roupa sua aí. Toma uma armadura, toma espada, toma escudo, toma um capacete. Eu botou tudo no lixo aqui, ó. Deixa eu ir do meu jeito mesmo. Foi e venceu.
e mostrou para todo mundo que o poder de Deus vai muito além da aparência, da força física e que quer que seja. Um golpe, com a arminha dele, uma pedrinha, acertou de acertar. O gigante não pôs a mão dele, nenhum tocou nele, ele venceu. Segundo exemplo, Salomão. Davi, então, né? Todo mundo conhece a história. Davi foi lá no rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, poderoso em batalhas. Então, naquela época, o povo ele cultuava a Deus no uso do tabernáculo. Quem sabe o que é o tabernáculo? Vou levantar a mão assim, se eu me lembro. Eu estou bem para frente. O tabernáculo era uma tenda enorme que eles montavam, mais ou menos uma tenda, né? Um lugar que cercava, ficava, estaca, botava as coisas assim, faziam como se fosse um templo improvisado. Uma tenda enorme. O tabernáculo era construído, mas era depois de desmontar. Quando o povo vagava no deserto, quando ia na terra prometida, eles construíam esse tabernáculo, rodando, desmontar, montar, fazer de novo, não era fácil. Uma tenda tinha as reparações, tinha o quarto, os quartos lá dentro, o sacerdote central. Davi, então, depois de ver, falou: Deus, vamos fazer um templo para Deus, vamos fazer um templo, vamos começar então. Aí Deus falou: o quê? Bacana. Ele pensou assim: o que é isso? Tem todo esse palácio enorme aqui, esse luxo, esse conforto, e Deus um tabernáculo? Não. A casa de Deus é superior a qualquer casa humana. Vamos fazer um templo para Deus. O Davi teve essa ideia. Ele falou: bacana, Davi. Pode começar a fazer junto para material aí. Só que o detalhe, você não vai construir, não. Você vai fazer só a levantar o que precisa. Material para construção. Você escolhe. Pode pegar o melhor que quiser. Mas não é você que vai fazer, não. Até que Davi fala então com o seu filho: ó, gente, ó, vou fazer, mas quem vai construir meu filho aqui, ó? Salomão. Aí você pensa: vou botar um moleque para construir, fazer uma construção. Construção da casa dele? Não. Construção do templo de Deus. Só isso que ele ia construir. Salomão, um jovem. Mas mais uma vez Deus fala para ele: meu filho, agora você assumiu, o que você quer? Pode pedir que eu te dou. E humildemente ele falou: então me dá sabedoria. Então ele falou: bacana, achei que você pediu poder, que você pediu riqueza, a derrota dos seus inimigos, paz. Mas já que você pediu sabedoria para governar o povo que é seu pai, vou te dar tudo isso então. E ele pede e faz. E a gente vê nisso que quando os jovens assumem as responsabilidades e confiam em Deus, grandes coisas acontecem. Grandes coisas acontecem. Então, quando uma situação chega lá, um jovem fala: eu vou fazer, eu vou tomar a iniciativa, eu vou assumir a responsabilidade, eu vou entregar isso pronto. Deus faz. Incrivelmente mais surpreendente do que se fosse de experiência, porque ele mostra o poder. Isso manifesta o poder de Deus, o domínio de Deus, o controle de Deus sobre tudo. Então nós vemos essas duas coisas. Quando os jovens tomam essa iniciativa, quando os jovens assumem a sua responsabilidade, grandes coisas acontecem. Um outro exemplo: Jesus jovem ia para o templo, Jesus jovem ia aprender, Jesus jovem ia estudar e ia fazer perguntas para os mestres. Então, quem não tem sucesso é porque assumiu responsabilidades. Todo mundo que tem sucesso nessa vida é porque assumiu responsabilidade. Ninguém. Se bem que hoje em dia no mundo da internet, né, você pode ser que você seja uma pessoa assim, de certo modo, bem sucedida, sem ter muita responsabilidade, né? Quem ainda conhece o luva de predeiro, o receba, né? Pois então, nós somos o mundo, né? Deus é misericordioso, né? Porque era para estar desandando tudo. Mas ainda assim, Deus é misericordioso com muita gente, cria oportunidades para muitas pessoas. Sempre tem que assumir grandes responsabilidades. As pessoas conseguem prosperar, conquistar, progredir. Mas quando alguém assume a responsabilidade, essa pessoa ela caminha para o sucesso. Então, se você quer ter sucesso, você tem que ser responsável. Você assume compromissos, honra seus compromissos. Aí, quando você olha para tudo, para pessoas, no mundo, você vai enxergar esse padrão: responsabilidade e disciplina. Aí nós precisamos fazer também comparação. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem seus objetivos, projetos, planos. Não quer dizer que
alguém que você perceba, ou ao seu redor você acha que, coitado de mim, só eu não me dei bem. Da minha época de escola, todo mundo está feliz, está rico, está milionário, está casado, está com menino, só eu não fiz nada nessa vida ainda. Não, você joga no fundo do poço, não. Cada um tem seu tempo, cada um tem seus acontecimentos, cada um tem seus propósitos. Não se compare com as pessoas de maneira vulgar. Se compare com as pessoas apenas naquilo que é primordial, que Deus valoriza. Porque às vezes as pessoas são prósperas, mas são perdidas. Às vezes as pessoas estão nadando em dinheiro, mas perdendo família, ou destruindo a família. Às vezes as pessoas estão prósperas em dinheiro, mas estão com a cabeça preta. O que é isso? Ninguém quer. Mas quem assume responsabilidades e tem sucesso, as pessoas geralmente não demonstram que tem outra coisa muito importante: disciplina. E responsabilidade está muito ligada à disciplina. Você arruma o seu emprego, primeiro emprego, não é bom nada de cada cedo trabalhar, mas você tem a responsabilidade de ir. Depois você tem disciplina. Todo dia você tem que ir lá? Todo dia. Deu horário, tem que levantar, tem que ir. Tem que estar lá no horário, tem que ficar lá, tem que arrumar, tem que fazer o que tem que fazer. Disciplina. Vai doer, que é muito ruim meu emprego, meu serviço. Vai mudar? Vai não. Vai ser assim a vida inteira. Seja para os outros, seja para você mesmo. E se for para você mesmo é pior, porque às vezes quando der horário você tem que continuar lá. E responsabilidade é isso. Disciplina é isso. Quando eu estava no Molevar estudando, eu participei de uma organização de um evento chamado Semana da Engenharia. Aí eu estava ajudando lá, fazer o conferência, estava uma palestra. Aí o palestrante, ele é um galpão alto, assim, 1,95 m, cabeludo, grande, sem barba, estava todo de branco, algo muito esquisito, usando um sapato, parecia um sapato palhaço, branco, um sapatão, muito esquisito, cara. Mas ele era assim, um cara fora do normal, assim, de feitos e conhecimento, viajou o mundo inteiro, e a palestra era sobre estruturas, uma coisa voltada para estruturas da construção, uma coisa assim, eu não lembro, era o curso de engenharia civil. Eu estava lá só ajudando, a gente fazer uma coisa, era lá, organizando, e eu meio tempo escutando ele falar a palestra dele, aquele homem engraçadão, mas ele era um cargo muito importante, assim, de uma empresa, Votorantim, Valoré, assim, ele tinha trabalhado em vários lugares do mundo. Ele contou muita história, contou muito caso. Uma das histórias que contou me chamou a atenção pra caramba. Impressionado. Falou que foi trabalhar no Japão, ficou lá no Japão, não sei por quanto tempo trabalhando. E lá no Japão, fiquei impressionado, estou maravilhado com os japoneses. Organização, tudo. Dizendo que só que ele achou engraçado, uma coisa que eu prestei uma atenção lá, que os japoneses eram muito. Ele falou o seguinte: os japoneses são meio bobinhos, parece que são meio bobinhos, eles são muito disciplinados. Tudo que eles decidem fazer, eles fazem. Tudo que eles se propõem a fazer, está certo. Então, quando eu trabalhei lá, assim, nós vamos chegar agora em tal lugar. Estava organizadinho, vai ser assim que vai funcionar. E funcionava. E dava certo. Eu nem achei isso tão inteligente, não. Ele conhecia gente de tudo quanto é canto do mundo, trabalhou no mundo inteiro. Um cara bem experienciado nessa vida toda. E ele falou assim: eu não achei os japoneses tão inteligentes. Tinha a visão nossa para poder do crânio, né? Não é? O cara resolveu lá o dado, como chama aqui, quadradinho colorido, lá o cubo mágico, que você toca as coisinhas lá. Quem é que bate o recorde aqui? É o japonês. Quem é que faz a conta? Ou então esqueça. Ou então o coreano, vai estar lá. Vai estar lá, que lado tá? Vai fazer a conta de cabeça na rápida. Quem que é? É o japonês também, tem competição no mundo. Por quê? Aí ele falou: o segredo deles é a disciplina. A disciplina deles é. E o Japão é conhecido como a sociedade das leis, das regras ocultas. Sociedade das regras ocultas. Lá eles têm costumes que são tradição lá que ele ensina para você não. Então quando chega um turista, tanto que é um país assim, que turista não se turma tanto. Turista gosta de vir no Brasil. Chegou um americano ali na porta ali, todo mundo quer sair dele. Chegou no Japão, você estendeu a mão à pessoa, a pessoa pegou sua mão e já não foi com sua cara. Você pensa, por quê? Porque lá é diferente. Lá você cumprimenta. Eu conheci um cara lá, fez intercâmbio. Lá para lá. Dizer que ele é assim, ó. Chega lá, você vai cumprimentar. Foi de estagiário, trabalhei com ele lá. O estagiário amigo seu,
Bom, é o seu superior ali no setor que está te dando as dicas, é o peão do peão. Ele é o estagiário, né? Aí tem um peãozão lá. Só que o peão está te ensinando, então você, peão. Aí tem o coordenador, mais um pouquinho. Aí tem o gerente. Aí tem o superintendente. Aí chega o dono, ajoelha lá e passa. Aí chega o presidente do país, você ajoelha e fala assim, né? É tudo rigor, você não aprende isso. Você aprende que está na hora, é na sociedade deles. Eles não te ensinam. Mas aquele é mais importante é mais dobrado. No Brasil, você é estagiário, você vê um chefão lá, você tem que tirar uma foto dele. Eles são nas redes, culturas diferentes. Lá é a sociedade disso. Sociedade das regras não faladas. Mas é a sociedade da disciplina, do comportamento na linha, à risca, é assim, assim. Quem já não viu o japonês limpando o estádio depois do jogo de futebol? Terminou o jogo, fez farra, veio embora. Catar lixinho, jogar no lixo, limpar e embora, deixar limpinho. Na escola, isso que funciona assim, regras que não são faladas, mas que são disciplinas que eles aprendem, costumes que eles aprendem. E lá não existe assim, eu não sabia. Se você chegar lá, deixou o sujeito, foi embora, não, tem que limpar, eu não sabia. Existe dessa de saber. Você tem que saber. Cultura deles. Lá está marcado. Aqui para nós não. Mas na nossa vida, no mundo que nós vivemos, é assim. Tem muita coisa nessa vida que, jovem, você tem que saber. Você tem que saber. E quanto mais rápido você aprender, melhor. Entende? O mundo que nós vivemos, ele não vai dar a oportunidade de você errar muitas vezes, não. Em certos lugares, em certas ocasiões, certas coisas, o erro já era. Não tem, deixa eu tentar outra vez. Dentro de casa, nossa família, a gente erra, a gente corrige, a gente aprende, a gente avança. Que bom que é assim. Dá a oportunidade de aprender. Em ambientes corporativos, dependendo onde você está, não vai ter muita chance, não. E à medida que o seu nível sobe, a sua responsabilidade sobe, o erro passa a ser ainda mais tolerável. Existem coisas que você tem que saber. A gente vive hoje, outro dia eu não estava preparando, eu estava lembrando de uma situação, que eu esqueci a situação que é, mas eu sei que é de escola. Já não lembro quanto que é mais, mas eu sei que eu estava pensando o seguinte: olha, se naquela época, quando tal coisa acontecia, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, seria muito diferente. Quantas, então, agora os mais velhos estão aqui. Quantas situações no seu passado, se eu pensava assim, com a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse passando por isso de novo, eu teria feito muito diferente. Pense aí. Eu lembro essa situação de você ter uma situação de escola, quando dentro de sala de aula. Eu fiquei pensando, não, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu ia reagir, eu ia fazer algo que era totalmente diferente do que aconteceu. Na verdade, eu acho que, eu não estou tentando lembrar aqui a situação inteira, mas é uma coisa assim, que eu poderia deixar para lá. Mas se fosse, eu lembro que eu estava escrevendo alguma coisa, anotando, eu pensei assim, rapaz, nessa época, se eu tivesse feito diferente. E a minha pensamento da época era o quê? Com a cabeça de hoje, eu teria, naquele momento, tomado uma atitude, falado alguma coisa, feito uma coisa diferente. Uma pena que eu esqueci, eu tenho perdido do notando aqui, mas eu sei, mas o ensinamento ficou pelo menos, né? Pelo menos o ensinamento. A situação já mudou demais, mas o ensinamento ficou. Eu teria feito com a mente que eu tenho hoje algo diferente naquela situação, quando eu tinha, sei lá, 15, 16, 17 anos. E todo mundo diria que vai ter situações na vida que você naquela situação você tem feito diferente. Você amadureceu isso. Talvez seja uma situação de não vou brigar, não vou relevar. Ou então uma situação de vou comprar essa briga agora, eu preciso comprar essa briga. Ou então eu vou tomar essa atitude, eu preciso tomar essa atitude. Ou então eu vou deixar de evitar de fazer isso. Todo mundo passa por isso. E isso é amadurecimento. Uma pena a gente não chegar jovem sabendo as coisas dessas. Uma pena a gente entrar na nossa mocidade, jovens, situações, pensar: por que eu não fiz diferente? Por que eu não era diferente? Por que eu não tomei a atitude diferente? Por que na cabeça? Mas com o tempo passa. As coisas vão acontecendo. Você vai amadurecendo, sua cabeça vai mudando, você vai aprendendo. E hoje você olha para trás e fala: eu podia ter feito muita coisa diferente. Então, por isso, se você tiver dar um título para essa mensagem, seria: jovens, aprendam rápido.
Porque quanto mais rápido você aprender, mais coisas se resolvem. Quanta coisa você não queria mudar? Quando eu amadurei, muita coisa. Quanta coisa a gente pode olhar para trás, coisas importantes, olha tão importantes. Às vezes coisas simples. Mas você poderia falar, pô, não tem coisa simples, se eu acabei de hoje é diferente. Situação que aconteceu, se eu tivesse falado, ou se eu não tivesse falado, se eu tivesse tomado uma atitude, se eu não tivesse tomado uma atitude, poderia ser diferente. Porque a gente está vendo uma cabeça madura, experimentada, que tem mais conhecimento e vai melhorando. Só que quanto mais rápido a gente consegue amadurecer, ter responsabilidade das coisas, mais fácil é. Porque às vezes, quando essas coisas aí do seu passado, né, vocês estão lembrando aí, sua vida hoje seria muito diferente. Poderia ser muito diferente, poderia ser muito melhor. Ou talvez alguma coisa que é de hoje, do atual, você não gosta, que está ruim, que está bacana, não sei o quê, você fala, eu podia ter evitado. Eu podia não ter feito. Quantos jovens aí talvez vocês se envolverem em acidente de carro para pensar, rapaz, o que eu vou fazer aquilo? Carro, moto, qualquer coisa, por que eu fui fazer isso? Depois você aprende. Alguns passam mesmo e falam, né? Nós era doido, né? Nós era sem juízo, né? Depois que eu estava conversando com os amigos. Deu sorte, misericórdia de Deus. Porque para alguns os finais são trágicos. Então nós vivemos essas situações na nossa vida. Nós passamos por essas coisas. E o amadurecimento e a responsabilidade é que bota a nossa vida no lugar. É o comprometimento, é a disciplina que vai botar a nossa direção. Se você está perdido, se você não tem direção, se você é o responsável, lá na frente você vai ser dos últimos que fala, podia ter mudado as coisas lá atrás. Então, quanto mais rápido você aprende as coisas da vida, melhor. Aprende a tomar responsabilidade, aprende a resolver o problema, aprende a deixar de ser um problema, aprende a trabalhar, aprende a tomar as iniciativas, aprende a avaliar pessoas. Aí você pastor, vai dar futuro? Não. O pessoal milionário dos YouTube da vida fala, você tem que andar com gente. O pessoal da galera do atual marketing digital, eles andam junto, né? Eles ensinam todo mundo a ganhar dinheiro, faz, tem que andar com quem está fazendo uma coisa. Todo mundo fala isso. Joga futebol, anda junto. Você analisa. Ainda mais hoje com a tecnologia que tem, assim, fulano joga assim, fulano joga assim. Os empresários também, do mundo inteiro global, as grandes pessoas, eles trocam o WhatsApp. Porque eles estão na mesma sintonia, no mesmo propósito. E por fim, e mais importante, eu gosto de Jesus no governamento lá, o melhor vinho foi no fim. Então, o conselho mais importante aqui é no final também. Por fim, você tem que assumir a sua responsabilidade diante de Deus. E eu não falei que você tem que aprender rápido? Não falei? Não estou repetindo. Quanto mais rápido você aprender, entender, compreender, discernir e vai para frente, você achar de palavra que explica isso aí. Que você tem que estar bem resolvido com Deus, melhor vai ser para você. Porque às vezes a sua vida está resolvida com Deus ainda. Ou você está nem aí também. Tem gente que assim está nem. Mas quanto mais rápido você resolver isso, melhor. Porque talvez o seu tempo seja breve. Talvez você não vai ter muitas oportunidades. E como é que vai estar? Essa semana, eu acho, essa semana faleceu um pregador lá nos Estados Unidos que repercutiu muito. Eu mesmo não conhecia. Chamado Woody Baucher. Cara, bem, eu não conhecia, mas eu vi a repercussão no Twitter. Autoridades, governador de estado, secretário de estado, muita gente assim, de influência, repostando, né? Lamentando seu falecimento e destinando condolências à família. Eu não sabia. Aí repercutiu muito o vídeo dele que ele falava: vai haver uma época, que você falava, Woody já não vai estar mais, já não é mais, já não é mais conosco. Ele falou: é mentira, não acredite nisso, porque eu vou estar com Cristo, porque Cristo ressuscitou e eu vou ressuscitar com Cristo. Então, quando você ouvir esse boato, não acredite, porque Woody vai ressuscitar com Cristo. A vida não acabou para mim. As pessoas vão falar, os boatos vão dizer que já era para Woody, mas não, eles estão errados. Eu vou continuar a minha vida ao lado do meu Criador. E nós vamos continuar a nossa vida ao lado do nosso Criador? E essa é a responsabilidade mais importante que nós temos na nossa vida.
Ele pode ter uma vida de sucesso. Você pode ser igual o Elon Musk, ter 50 empresas de sucesso. Você pode ser um coitado, não tem tempo. Mas essa vida vai passar. Você vai viver quanto aí? Vamos supor que você é sortudo. Você vai viver 110, 120. Não sei que a pessoa mais viveu nesse mundo, quantos anos atingiu. Mas vai passar. E vai ter um período que vai ser eterno. E esse período eterno vai ser aonde? Vai ser com quem? Vai ser como? Quanto mais rápido você entender que o Filho de Deus morreu para pagar os nossos pecados, quanto mais rápido você entender que você é pecador, quanto mais rápido você entender que fazendo a vontade dele, entregando a vida a ele, nós estaremos mais próximos daquele que é o nosso Criador, o nosso Pai, melhor será a nossa vida. Porque a nossa vida pode ser longa ou pode ser muito breve, mas a eternidade vai durar para sempre. E nós? E o que será de nós? O versículo ele diz: não fuja das responsabilidades, dizendo, não sabia, eu não sabia. Você vai chegar lá, faleceu, chegou você diante de Deus. Deus falou: teu trabalho, pega a saída para cá, pega a saída para cá. Você não está aqui não. Saída para cá, você não está nela não, você está para cá. Você vai falar: por quê? Porque você não reconheceu meu filho, morreu por você, você não deu valor a ele. O sangue dele não foi pago, foi pago, mas valeu você. Faltou você reconhecê-lo, faltou você arrepender. Deixa eu te mostrar aqui. Tem gente que não é legal essa brincadeira. Deus, quando você vai te mostrar o telão da sua vida, da vida dos outros, te mostrar. Aí Deus vai puxar o telão assim, para ver a sua vida aqui, assiste ela aí. Pois então, você está pegando aqui, essa saída de carro. Aí você vai passar por isso. Deus vai te mostrar a sua vida diante dos seus olhos. Você não reconheceu. Aí você responde assim: mas eu não sabia. Essa resposta não vai falar. Assim como na vida, a resposta para muita coisa já não rola. Experimente você, o seu trabalho, pega coisa assim. Trabalha bem, tem certos trabalhos que é máquina de moer mesmo. Tem muita misericórdia para ninguém, não. Fazer e tal. Então você chega lá no seu trabalho e fala: eu não sabia. Eu falo assim: não sabia. Não vai saber, tchau. Não tem alternativa, não tem segunda chance. Deus fala assim: olha, seu tempo acabou. E esse negócio que eu não sabia, não cola. Deixa eu mostrar aqui, fulano, não sabia aqui, vou mostrar o telão, não sabia. Te falou aqui, te falou. Presta atenção. Essa resposta não vai colar para Deus. E aqui no versículo ele fala: se você não for responsabilidade, não diga, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece seus pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Cada um vai ter sua recompensa pelos seus atos. Acontece que os nossos atos, se a gente for analisar, a gente não merece, mas teve um ato de Jesus que muda tudo isso. A entrega dele na cruz. Esse ato de Jesus corrige os nossos atos. Só que depois que ele corrige os nossos atos passados e também futuros, porque o poder dele é infinito, mas fica para nós a pergunta. Nós não podemos mais dizer que eu não sabia, que agora nós sabemos. Amém? Irmãos, vamos orar? Senhor amado, neste momento, Pai, nós queremos agradecer a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Ela se renova a cada dia sobre nós, nos dando a oportunidade de viver, de experimentar as coisas desse mundo, Pai, de sentir o frio, o calor, de nos alimentarmos, de conhecer a Sua obra pela criação desse mundo que o Senhor fez, de conhecer pessoas que o Senhor fez, de experimentar todos os sentimentos, as sensações, dos sentidos humanos. O Senhor tem misericórdia de nós, ó Pai, nos dá essa oportunidade a cada dia, e que nós, ó Deus, sejamos humildes para reconhecer que o Senhor deu o seu Filho, e Ele morreu por nós, para pagar os nossos pecados. Que o Senhor possa tirar dos nossos olhos a venda
vida que nos impede de ver os nossos pecados, impede-nos de enxergar as nossas falhas, que a gente possa reconhecer que o caminho vem de Jesus, a salvação vem de Jesus, a vida vem dele. Ele é a nossa razão de viver, Ele é o nosso refúgio. Que o Senhor possa nessa noite, Pai, fazer com que a gente entenda, compreenda mais do que nós compreendemos de maneira cotidiana, mas que a gente possa querer além, querer conhecer mais, que a gente nunca na nossa boca saia, eu não sabia, porque nós vamos aprender, nós vamos estudar, nós vamos conhecer o Senhor e conhecer a Tua vontade. E assim nós oramos, ó Deus, te agradecendo por esse dia, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, suplicando a Ti que o Senhor faça com que a nossa vida seja mudada, transformada, e que ela seja acima de tudo entregue no Teu altar, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos assim te agradecendo. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda, o Senhor sabe. Nos dê a força, Deus, de manifestar o amor que há por Ti em nossos corações. Tire de nós a timidez, tire de nós, Deus, a vergonha, o receio, e que nós possamos botar para fora o amor que veio de Ti e que habita em nós. Em nome de Jesus, ó Deus, assim que nós oramos. Amém.